Vamos lá, gente. Quero convidar vocês a mais um momento de esclarecimento, de ensino e orientação da palavra de Deus para a sua vida. A palavra é a luz, é a lâmpada por onde vamos ser guiados para uma vida com Deus diante desse mundo de trevas e de mentiras, por onde o povo pensa que estão vivendo para Deus, pelas trevas e pela mentira. Quando Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, ele veio para dar ao homem a direção de Deus, o conhecimento de Deus. Ele veio para trazer o homem de volta a Deus. Por quê? O homem perdido de Deus, nas trevas. O que é as trevas? O engano, a mentira de Satanás, que perverteu o entendimento do ser humano em relação ao seu Criador, levando o ser humano a servir a criatura, a servir e a se conduzir por outros meios, por coisas que não é Deus, para manter o ser humano perdido de Deus. Mas Jesus veio para trazer o ser humano de volta a Deus. Ele disse, eu vim buscar e salvar. Quem? Quem é o alvo da vinda de Jesus, da busca de Jesus para ser salvo? Quem é o alvo? A humanidade. Quem se perdeu de Deus? O ser humano. Porque o ser humano é um ser racional, inteligente e tinha consciência da vida com Deus. E o diabo levou o homem a perder essa vida com Deus, a ser separado da vida com Deus, a perder-se da condição de Deus, da direção de Deus, porque o ser humano agora, ele se deixou ser conduzido pela mentira do diabo. E todos aqueles que estão sendo guiados pela mentira do diabo estão perdidos de Deus, em maldição. Foi isso que aconteceu com o homem, quando eles deram ouvido e seguiu a direção do diabo, a mentira. Ele se perdeu de Deus, toda a humanidade. Lucas 19:10. Jesus vem e diz, eu sou, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Então Jesus veio com esta finalidade. Ele veio salvar e buscar. Ele veio salvar o homem da condenação e trazer o homem de volta para Deus. E isso é toda a humanidade, toda. E eu quero levar um pouco do esclarecimento da palavra de Deus para você em relação a isso, a humanidade, o mundo. Olha, gente, como as pessoas precisam de homens compromissados com o Evangelho de Cristo, a verdade de Deus, para ensiná-las, instruí-las. Homens que Deus assim vocacionou com essa finalidade, para esse objetivo, onde Ele deu dons, vocação, pastor, evangelista, apóstolos, mestre, o ministério da palavra. Deus vocacionou os homens, dando aos homens o ministério da palavra, para edificação de vidas que estão caídas. Edificar é levar a vida de volta a Deus, estar de pé, estar com Deus. E Deus vocacionou homens para essa finalidade. Jesus enviou homens para levar essa informação ao mundo, para que o mundo que está perdido venha para Deus, a humanidade, o mundo, a humanidade. Foi para isso que Deus vocacionou homens para o ministério, em ministrar a palavra, em anunciar as boas novas, em levar a luz
aos que estão nas trevas, levar a verdade aos que estão escravizados na mentira do diabo. Homens que já conheceram essa verdade, estão nessa verdade, que Deus vocaciona e envia para levar essa verdade a outros que ainda estão aprisionados. E nós precisamos de instrução, irmão, de ensino, de orientação da verdade do Evangelho. Não é de instrução, de ensino da filosofia religiosa, o sermão de homens dentro de religião, os valores e princípios dos homens. O que nós precisamos é da luz de Deus, que é Jesus o que ele ensinou para a nossa vida ser tirada das trevas. E nesse momento eu quero convidar você para levar um esclarecimento. As pessoas estão perdidas do entendimento de Deus. Estão lá, sacrificando suas vidas em atividade religiosa, em vida religiosa, em ambiente religioso, em sacrifício religioso. As pessoas estão lá, sendo formadas, instruídas por doutrinas de demônios, heresias de perdição, evangelho anátema, instrução onde estão recebendo princípios e valores como um meio de vida com Deus, que é anátema, por esses homens que não têm compromisso com Deus, estão compromissados com o sistema, trabalhando em causa de ganho, preocupados em manter o funcionamento dos seus ministérios, não estão preocupados com a obrigação do reino de Deus, cumprir o ministério da palavra, pregar a verdade do Evangelho, para libertar vidas, trazendo-as a Cristo, não aprisionar vidas, enviando-os para a igreja, onde vão estar presos, escravizadas, cheia de regra, de norma, de fardos e jugo de servidão, como se fosse vida com Deus. E o povo sem conhecimento de Deus, sem entender nada de Deus, sem ter instrução de Deus. Ah, vou adorar a Deus. Você sabe o que é adorar? Vou buscar Deus. Você sabe o que é buscar Deus? Vou para a casa de Deus. Você sabe o que é a casa de Deus? Se você soubesse que é a casa de Deus, você não diria, vou para a casa de Deus. Se você soubesse o que é adorar a Deus, você não dizia, vou adorar a Deus. Se você soubesse o que é servir a Deus, estar em Deus, você não diria, vou fazer a obra de Deus, vou para a casa de Deus, vou buscar a Deus. Então você está dizendo assim, pelo entendimento corrompido que você está. As pessoas falam tanto de Deus, se usam dizendo que é Deus usando, é tanta manifestação, é tanto poder de Deus, as pessoas vivendo dentro das igrejas, se manifestando dizendo que é Deus usando, tudo mentira. Não conhecem nada de Deus. Vida com Deus não é questão de movimento de poder, não é questão de dizer eu estou cheio da unção, não é questão de dizer Deus está me usando. Vida com Deus é questão do conhecimento, andar com Ele com entendimento, dentro do padrão e do princípio que Ele deixa para a gente viver com Ele. Não é dentro dos padrões e princípios que os homens colocam para você viver para eles, dentro das igrejas deles, fazendo você pensar que é para Deus. Vocês estão presos, sem conhecer nada de Deus. Não, nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Você não sabe nem o que você está dizendo. E é isso que eu quero trazer agora. O que é ser do mundo e ser de Deus? Vocês acham que ser de Deus é ser de uma religião? É estar dentro de uma religião? Eu não sou do mundo, eu sou de Deus, porque eu estou na religião. Perdido. A palavra de Deus vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Mas, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem, para você entender isso aqui, você tem que examinar as Escrituras. Ora, Deus manifesta o seu amor pelo mundo. E depois a palavra diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E Tiago vai dizer, quem ama o mundo é inimigo de Deus? Peraí, eu quero entender isso. Uma hora o texto diz que Deus ama o mundo. Outra hora o texto diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. E aí, tem que ter alguém para explicar isso. Tem que ter alguém para me mostrar o que a palavra está dizendo dentro do seu contexto. Quando a palavra de Deus vai dizer, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui que Deus amou, o contexto não é o mundo globo terra. Não é o mundo, a vida aqui que vivemos. O mundo aqui, no contexto, é seres humanos. Porque você vai continuar lendo e vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, humanidade, de uma forma imensa, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então o mundo aqui é um ser racional. É preciso crer. Racional, inteligência, discernimento. O mundo aqui não é um sistema. O mundo aqui não é o globo terra. Porque Deus amou o mundo é a humanidade. A humanidade que crê nele será salva. E não condenada ao ser humano. Aprendeu aí? O contexto aqui não é mundo, sistema. O mundo que Deus amou é as pessoas. Agora vamos para a primeira carta do apóstolo João. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse que João está aqui falando? Que mundo é esse? É as pessoas? Não. O mundo aqui é um estilo de vida dentro dos preceitos e valores estabelecidos pelos homens neste mundo. Não o estabelecido por Deus. O mundo aqui que nós não devemos amar é compactuar, é andar e guardar e viver os princípios e valores que essa humanidade vive. O mundo aqui é o estilo, é o princípio de vida que a humanidade vive, fora da direção de Deus. Quem vive nesse estilo de vida é inimigo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando a Bíblia fala de mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí é pessoas. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Isso aqui é o sistema, é a forma, o estilo de vida que a humanidade vive fora da direção de Deus. Quando a Bíblia diz, Deus criou o mundo e todas as coisas, aí fala do planeta, das coisas criadas, a criação de Deus. O mundo e tudo que nele há, Deus criou. Então você tem que ter sabedoria, tem que ser instruído e ensinado. Quando você lê um texto da palavra, para entender o que ele está ensinando. E não interpretar com a sua mente corrupta do entendimento da verdade. Criando uma interpretação, formulando um ensino que é maldito. Por que maldito? Porque não está pela palavra. Esse ensino formulado pela interpretação dos homens é maldito. Porque vai tirar você da palavra. Vocês estão entendendo isso? É o que tem acontecido hoje. Por esses pregadores que não têm conhecimento com a palavra, não têm intimidade com a palavra e interpretam e criam princípios e valores contrários à palavra. E outros que têm conhecimento, outros que têm a boa vocação, mas se corromperam. Estão falsificando a palavra por causa de ganho. Estão criando conceitos, princípios, regras, normas, para o povo viver como se fosse para Deus,
que não é o que a palavra ensina. Por quê? Porque não tem sabedoria? Muitos têm sabedoria, têm conhecimento, mas falsificam a palavra por causa de ganho, de lucro, da avareza, da cobiça, da ganância. Macedo tem conhecimento. Aquilo que ela ensina ao povo dentro da Universal para viver é anátema. Ele sabe que está errado, mas dá muito lucro. Todo enriquecimento da Igreja Universal é através dessas campanhas, desses movimentos que Macedo bota. Ele faz isso porque a Bíblia ensina? Não. Porque ele falsifica a palavra de Deus e cria esses movimentos. Ele tem conhecimento da palavra? Tem. Mas não tem compromisso com a palavra. Valdomiro, Duque Agenor, Pastor Silas Malafaia com a pregação da prosperidade, com o pacto de você semear uma semente. Eles colocam tudo isso em nome de Deus, falsificando a palavra. E outros, a mente corrompida por Satanás, são ministros de Satanás e pensam que são ministros de Cristo, homens de Deus. Porque quem é homem de Deus, profeta de Deus, não desvia o povo da palavra. Ao contrário, o ofício do profeta de Deus é tirar o povo do desvio e chamar o povo para a palavra. E esses profetas aí hoje, dentro dessas igrejas, que se apresentam como atração para o povo, dentro das igrejas, eles estão levando vocês para a palavra ou estão desviando vocês da palavra? Com essas profecias, com esses movimentos, com essas visões e revelações, estão levando vocês para a palavra, para Cristo, ou estão desviando vocês de Cristo? Eu só vejo aí os muitos homens com a sua sabedoria dizer que é homem de Deus, cheio da unção de Deus, ministro de Deus. Quando eu faço o que Jesus disse, aí eu percebo que são do diabo. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque ele vem para vocês, não é como falso profeta. Eles vêm até vocês dizendo que é de Deus, ungido, enviado, profeta, mensageiro, homem cheio da unção de Deus. Cuidado. Vocês vão conhecê-los pelos frutos. Os frutos aqui, pelo qual eu conheço e identifico um falso profeta, não é o testemunho de roupa, não é a Bíblia debaixo do braço, todos eles usam, não é o paletó bonito, todos eles usam, não é a sabedoria no falar, todos eles falam bonito, não é o pretexto de santidade e de humildade, todos eles falam nesse pretexto de santidade e humildade. Não é porque fala de Deus e de Jesus, todos eles falam de Jesus, que é o Salvador, que é o Senhor. Então, irmão Hélio, como é que eu vou conhecer os frutos? Os frutos não é a roupa, não é a forma de falar, não é a igreja. Os frutos é o conteúdo da mensagem. Se não for o Evangelho, a doutrina de Cristo, isso vai fazer você identificar que é um falso profeta, que não tem a Deus. Os frutos são esses. É a palavra. Se ele não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Está trazendo anátema para a tua vida. Se aparta deles, é o que a Bíblia ensina. O apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não é de Deus, é instrumento de Satanás. Esses muitos homens que dizem que é de Deus, profeta, trazendo decreto, visão, revelação, é mentira. Eles estão a serviço de Satanás para desviar você e privar você da verdade. Profeta de Deus, usado por Deus, ele leva você a olhar para a palavra. Ele conduz você na direção da palavra. Ele não leva você a olhar para ele como autoridade de Deus. Ele não leva você a estar preso em ritual de igreja, dentro de igreja. Ele não escraviza você subjugado na autoridade de nenhum líder de igreja. Profeta de Deus, ele conduz você com a visão em Cristo. Ele leva você a olhar para Cristo, a estar em Cristo, submisso na autoridade de Cristo. Ele tira você do desvio que está levando você a se perder de Cristo. E ele traz você para Cristo, não é para a igreja.
Profeta de Deus tem compromisso com o Evangelho. Não é com a igreja evangélica. Profeta de Deus está a serviço do reino de Deus. Não é a serviço de ministério de igreja de homem nenhum. Profeta de Deus está subjugado na obediência e na fidelidade a Cristo. Não é a nenhum pastor presidente de igreja. Então nós precisamos, irmão, entender. Ah, não, isso é do mundo. Eu conheço pessoas tão fanáticas que nem a praia vão. Não vou para a praia, não. A praia é do mundo. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então eu não vou para a praia. A praia é do mundo. Olha como ele está formado. Dentro de um entendimento totalmente errado. Que deixa ele alienado, fanático, robotizado, escravizado e perdido de Deus. E nem a vida normal que ele pode viver. Porque ele é um robô da religião. A mente dele cauterizada com a mentira. Com a palavra totalmente distorcida. Que foi ensinada para ele. Não. O crente tem que se vestir como crente. Como é que Jesus ensinou seus discípulos se vestir? Primeiro, paletó e gravata não existia no tempo de Jesus. E por que você diz que a roupa do crente é paletó e gravata? Quem ensinou isso? Quem ensinou isso? Jesus? Não. Quem ensina isso são os hipócritas da religião, que vivem a aparência, que formulam uma vida santa pela aparência. Jesus condenou isso. Jesus chamou de sepulcro caiado aqueles que julgam pela aparência, aqueles que querem demonstrar que é de Deus pela aparência e pela vida religiosa. Jesus chamou de hipócrita, sepulcro caiados. Estão mais preocupados em se apresentar como de Deus pela aparência, para mostrar que são justos diante dos homens e diante de Deus estão reprovados. Vai ler Mateus 23, lê o versículo 28, do 25 ao 28, tu vai ver essa verdade lá, Jesus condenando, reprovando os bêbados, os ladrões, os prostitutos, não, os religiosos de igreja. As palavras mais duras que Jesus pregou não foi para os ladrões, nem para os bêbados, nem para os que viviam prostituindo-se. Foi para os religiosos, os quais Jesus chamou serpente, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, cegos. Jesus chamou os religiosos, não os pecadores que eram considerados impuros para os religiosos. Os religiosos se colocavam como santo. Você é pecador. Eu sou de Deus, eu não sou do mundo. Você é pecador. Porque eles achavam que eram de Deus pela religião, pela vida formal, pela vida ativista de religião. Eles acham que são de Deus. Não, eu sou de Deus, não sou do mundo. Porque estão dentro de um círculo religioso. Porque estão vivendo uma vida de ativismo religioso. Acham que são de Deus por aí. Nós precisamos reconhecer a verdade, irmão. Vida com Deus não é centralizada dentro de uma instituição religiosa. Subjugado sobre fardo e jugo de servidão, de regras, de normas, de princípios, de estatutos, de valores de igreja. Vida com Deus é vivida pelo conhecimento, no entendimento do Evangelho, por onde a gente vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada, o que me leva a pecar contra Deus e o que não me leva. Os religiosos são tão hipócritas que eles se declaram santo pelo comer e pelo beber. Então eu não faço isso. Eu não me visto assim. Eu não ando naquele lugar. Eu sou santo. Jesus vai dizer, hipócritas. O que faz o homem pecar contra Deus não é o que está fora, é o que está dentro que sai para fora. É os pensamentos, as atitudes, os sentimentos, ressentimentos, é mágoa, é ódio, é fingimento, é hipocrisia, é mentira, é o interior fingido. É isso que leva o homem a pecar contra Deus.
Não adianta um botar um paletó, uma gravata e viver a sua vida de igreja, mudar o hábito de costume secular e agora viver um padrão de vida, de usos e costumes na religião. E isso não leva a você a ser de Deus. Tem que ser mudado no interior. E o interior só quem muda é Jesus, quando você ouvir e crer no Evangelho e ter a transformação do seu entendimento. Não é a transformação da sua forma de vestir, de andar, no costume secular. Tem muita gente transformado no exterior e podre no interior. Aprendam isso. Podre no interior. Eu estou aqui expressando o que Jesus expressou. Jesus vai dizer para os religiosos: vocês, por fora, beleza, 10. Parabéns para os homens. Para os homens vocês estão sendo aplaudidos. Para Deus, vocês estão sendo reprovados. O interior de vocês está pior do que um sepulcro caiado. Foi Jesus ou não que disse isso? Os religiosos de hoje, se Jesus viesse hoje, Assembleia, Batista, Universal, Católica, Espírita, Budista, Mormon, Testemunho de Jeová, Jesus entrasse nessas igrejas, ia reprovar e condenar tudo que eles estão vivendo achando que é de Deus. E outra coisa, Jesus nem entrava. Se Jesus viesse hoje como um homem, como ele veio há quase 2000 anos atrás, ele não seria aceito dentro da Universal, dentro da Batista, dentro da Presbiteriana, dentro da Assembleia que diz que é de Deus, dentro da Católica, dentro do Testemunho de Jeová, dentro dos Mormons. Jesus não seria aceito. Os pastores presidentes não iam aceitar Jesus recebendo a glória do povo, que a glória é deles dentro das igrejas. Os pastores, os líderes, os soberanos dessas igrejas não aceitariam Jesus. Iam ficar igual os religiosos judeus, com raiva, com inveja, porque o povo ia tudo seguir Jesus, ia colocar a visão em Jesus. Os religiosos iam ficar aborrecidos, porque eles querem a fama, a direção do povo, a submissão do povo. O temor do povo é para eles. Se Jesus viesse hoje, qualquer dessas igrejas que ele entrasse, ele seria expulso. Ele seria rejeitado. Os pastores presidentes não aceitariam, porque não iam querer ver Jesus chamando o povo para ele. Sabe o que eles iam dizer? Isso é um revoltado. Isso é um desigrejado. Isso é um insubmisso que está tirando a nossa autoridade. Está fazendo de nós mentiroso. Está ensinando o contrário ao povo do que a gente ensina. Está levando o povo a olhar e seguir a ele. E está tirando o povo de nós. Vamos perder o nosso trono. Vamos perder o nosso negócio. Vamos perder a nossa fama. A nossa autoridade. Eles iam aceitar? Você acha que os pastores presidentes dessas igrejas iriam aceitar Jesus? Iria nada, irmão. Porque Jesus não ia ser aceito por eles nas igrejas deles. Jesus ele é aceito por cada um daquele que dá ouvido a Cristo e recebe a palavra dele. O que é seguir a Jesus, irmão? Eu só vejo um religioso dizer: eu adoro a Jesus. Primeiro, vamos lá. O que é adorar Jesus? Não, eu obedeço a Jesus. O que é obedecer a Jesus? Se você, com o raciocínio que Deus lhe deu, a inteligência que Deus lhe deu, você buscar examinar a palavra para conhecer o que é amar a Deus, o que é adorar a Deus, o que é seguir a Deus, você vai ver que você está no caminho errado, amigo. Você dentro dessa religião, não importa qual seja ela, você está no caminho errado. Você está sendo instruído errado. Eu só vejo o pessoal dizer: vou adorar a Deus na casa de papai. Perdido do entendimento. Não sabe nem o que é adorar a Deus. Essas pessoas pensam que adorar a Deus é estar dentro de reunião solene. É estar dentro de igreja. É viver as manifestações religiosas. Cantando hinos, se emocionando, gritando e dizendo: Deus, eu te amo, naquele momento conveniente das sociais. Eles pensam que adorar a Deus é isso.
centralizado no ambiente. Eles não sabem o que é adorar a Deus. Não sabem o que é servir a Deus. Não sabem o que é estar em Deus. Porque se soubessem, não estavam dentro desse entendimento. O entendimento dele mostra que eles não estão em Deus. E Paulo vai dizer, estão separados de Deus, porque estão com o entendimento corrompido. O homem só pode ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, se o entendimento deles for iluminado pelo Evangelho. Não é ele vivendo em manifestação religiosa dentro de religião. Amar a Deus, todo mundo ama. Mas o que foi que Jesus disse sobre amar a Ele? João 14, 23. Quem ouve a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. O templo de Deus somos nós, quando nós cremos na palavra do Senhor e vivemos por ela. Amamos a Deus e Deus habita em nós. O que Jesus ensina é isso. Amar a Deus não é escravizar a vida dentro de trabalho religioso. Não é ser devoto e praticante de obra e de serviço religioso. Amar a Deus não é estar vivendo emocionalismo dentro de culto religioso. Amar a Deus é guardar a palavra do Senhor. É viver por ela. É andar dentro dos princípios e valores da palavra e dela não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se manter fiel até a morte, guardando a palavra do Senhor e praticando ela. Não é vivendo e praticando vida religiosa. É guardando e praticando a palavra, o que Jesus ensinou. Aí vem a questão agora. Eu vou para o culto adorar a Deus. Jesus ensinou isso? Vou para a campanha da vitória. Jesus ensinou isso? Vou para a casa de Deus. Jesus ensinou isso? Vou para a ceia. Jesus ensinou isso? Sou batizado. Jesus ensinou isso? Vou me submeter ao pastor, que é a autoridade espiritual de Deus. Jesus ensinou isso? Tudo isso que você está vivendo não é a palavra de Cristo. Não é o ensinamento de Cristo. Não é o que Jesus orientou para os seus discípulos. Vou fazer a obra de Deus. Hoje tem trabalho na igreja. Hoje tem culto. Hoje tem evento. Hoje tem aniversário. Hoje tem congresso. Hoje tem festividade. E tudo é para Deus. Deus ensinou isso? Aonde tem isso, irmão? O povo vive tudo isso porque não examina as escrituras. Andam com a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá e para lá. Mas não tem nenhuma importância para eles o que está aqui, porque eles não vivem segundo pela palavra. Eles usam a palavra debaixo do braço só como instrumento de adereço da formalidade religiosa. Mas eles não estão guiados pela palavra. O guia deles não é Jesus a palavra, é os líderes das igrejas que escravizam ele em trabalho de culto, obrigação de culto, atividade de culto, meta, compromisso, obrigação, trabalho de igreja. O guia desse povo são os seus líderes, que centralizam a vida deles com Deus, não é em Cristo, pela palavra. É nas igrejas, pelas obras religiosas. Irmãos, nós precisamos de homens compromissados com o Evangelho para pregar ao mundo a verdade do Evangelho. Paulo disse, eu fui chamado para pregar o Evangelho. O ministério que Paulo recebeu de Cristo não foi ser pastor de igreja, não foi abrir igreja, instituição, não foi estar sentado em trono de igreja, não foi governar o povo dentro de igreja, não foi se colocar como autoridade do povo espiritual dentro de igreja. O ministério que Deus deu a Paulo foi para pregar o Evangelho, para convencer o povo e se converter a Cristo, para que seja uma igreja ligada no corpo de Cristo. Não para estar dentro de igreja. Olha o que Jesus vai dizer para Paulo. Paulo, eu te envio para pregar o Evangelho e converter os que estão nas trevas e trazer para a luz. E aqueles que estão presos no poder de Satanás, trazer para Deus, com a pregação do Evangelho. Não é com culto de libertação, não é com campanha de quebra de maldição, não é com ritual dentro de igreja, não é com movimento religioso de igreja, é com a pregação do Evangelho. O ministério
que Deus nos dá, que é o poder para salvar, é a pregação do Evangelho. Bom dia, irmão. O Elton. Beleza. É a pregação do Evangelho, irmão. Jesus não mandou ninguém criar esses princípios de vida com Deus dentro de igreja, subjugado na autoridade dos homens, que colocam um bocado de regra, um bocado de norma, um bocado de meios, que faz o povo pensar que estão vivendo para Deus, aonde anulam o sacrifício de Cristo, tirando do povo Jesus como alvo, como lugar central, e colocando o povo, centralizando sua vida dentro de igreja, em ritual, em sacrifício, em obrigação, em regra, em metas, em normas. Aí do povo, se não estiver ali cumprindo, para ter a Deus, tem que estar ali. Não é em Cristo. Não é por Cristo que esse povo tem a esperança e se gloreia na vida com Deus. Esse povo tem esperança de salvação e se gloreiam na vida com Deus por meio das suas igrejas, das suas obras religiosas. Não é por Cristo. Isso tudo é trabalho do diabo. Jesus não mandou ninguém crer nele e viver uma vida presa. É para Yara do 500 e... Sim. Na verdade é para a Aline. Ok. Tá bem. Ok. Vocês estão entendendo isso? Jesus não ensinou ninguém, irmãos, viver uma vida escravizada, crendo nele e se escravizando dentro de um sistema religioso, subjugado na autoridade de um líder, dentro de um ambiente onde a sua vida com Deus vai ser restrita, subjugada no ambiente pela direção do homem. Não foi Jesus que trouxe esse princípio. Esse princípio que o povo vive, de vida centralizada dentro da igreja, escravizada no ativismo religioso, no legalismo religioso, sob a autoridade e o domínio dos homens, é uma inspiração de Satanás. Foi o diabo que criou esse princípio maldito. Jesus não disse a ninguém que quer nele, agora você tem que estar com a sua vida devota, escrava, centralizada, dentro de uma igreja para ser dele. Jesus não ensinou isso. Então o Evangelho nos ensina, nos dá o conhecimento da verdade, nos liberta da mentira e do engano. Quantos estão pegando a palavra, interpretando fora da palavra, criando doutrina fora da palavra, conduzindo você numa vida de princípios e valor para Deus, fora da palavra? Quantos estão aí desviados de Deus e pensam que estão servindo a Deus na instrução de doutrina de demônios, evangelho anátemas, heresia de perdição, falsos profetas, mensageiros do diabo como se fossem profetas e homens de Deus, pregando para o povo um evangelho maldito. É tanto ritual, é tanta ciranda, é tanto grito, é tanta língua estranha, é tanto poder, é tanta cura, é tanto caicai, é tanto homem gritando que está cheio da autoridade, e o povo tudo perdido na direção desses homens, lotando os espaços físicos e igreja que esses homens criaram para prender você e impedir você de Deus, escravizar a tua vida dentro desse círculo, desse espaço chamado igreja, onde cauterizou a tua mente com a mentira de que tua vida com Deus é vivida dentro desses ambientes chamado igreja, subjugado na autoridade deles. E ai de você, se não estiver ali, porque você não tem a bênção de Deus. Mentira do diabo, irmão. Conheçam a verdade e sejam libertos em nome de Jesus. Amém? Esse é o meu trabalho. Compromisso com o reino de Deus, pregar a verdade que liberta.